Olá pessoal, vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso sobre evolução e hoje nós vamos tratar um pouco da chamada evolução adaptativa e evolução neutra, mas vamos discutir um pouco a natureza da evolução, a ideia de evolução e como que ela avançou, como nós estamos, alguns aspectos da teoria de evolução para a gente seguir. Nosso curso ele é composto de 7 aulas. Nossas aulas 5 e 6 nós vamos trabalhar mais a ideia da adaptação, como os biólogos evolucionistas a tratam hoje, e a dimensão genética. Vai ter uma aula só sobre a questão da mutação e a variabilidade genética para a gente discutir isso. Tá? E nós vamos encerrar nosso curso com uma aula sobre o ensino de evolução. Então hoje o nosso percurso é discutir um pouco a natureza da evolução, agora já não mais em termos históricos, mas como que a gente compreende a ideia de evolução hoje, enfim. A mudança evolutiva ocorre de duas maneiras, adaptativa e neutra. Aí nós vamos avançar um pouco, discutir a evolução adaptativa e neutra e nós vamos concluir. O percurso ele é curto, mas nós temos bastante coisa para discutir hoje. Então vamos lá. A natureza de evolução. Essa é uma imagem clássica que ficou importante, está na capa de um livro de evolução do Mark Ridley, que é a famosa imagem da orquídea de Madagascar, que o Darwin teria identificado a sua corola de quase 30 centímetros e identificado e pressuposto que deveria ter uma mariposa com uma tromba de algo em torno dos 30 centímetros que pudesse polinizar essa orquídea. Tá? Então, quando a gente pensa na ideia de uma natureza, a ideia de evolução, é importante a gente retomar a discussão da aula passada de que há uma amplitude da ideia de evolução. E essa amplitude da ideia de evolução ela precisa ser rapidamente problematizada. Eu não vou me estender muito, porque nós já discutimos isso na aula passada, mas dividida entre esses 3 níveis, ou 3 dimensões. A primeira é a ideia de que a evolução como um processo, um fato, ou seja, uma ontologia, que é um termo que os filósofos gostam muito de usar, ou seja, a evolução ocorreu e ocorre, ela é um fato biológico, ela ocorre. Mas nós temos uma maneira de explicar a evolução que é a chamada teoria da evolução, que vem sendo modificada desde de Darwin, anterior ao Darwin, até os dias de hoje, com os processos de síntese. E há uma ideia de evolução. Geralmente, quando se critica a evolução, se está partindo de ideias de evolução. Ideias, muitas vezes, inclusive, que entram em choque com valores pessoais, teológicos, sociais, enfim. E, inclusive, muitas das aplicações feitas no final do 19 e início do 20, da ideia de evolução para contextos sociais, não necessariamente estão ligados à evolução como um fato, um processo, e muito menos à teoria em si. Tá? Só um exemplo famoso, as teorias eugenistas do final do século XIX, em que se propunha uma melhora entre os povos, entre as raças, uma raça superior à outra, e que se propunham científicas por terem lastro na teoria da evolução, isso não necessariamente é verdade, porque muitos desses autores liam, às vezes, autores que faziam uma corruptela, ou seja, uma distorção das ideias evolutivas. Com isso eu não estou dizendo que todo biólogo evolucionista do século XIX não compactuava com essas ideias. Só estou dizendo que, dependendo do caso, tem que ser olhado isso com uma lupa, com um cuidado maior, para que não identifiquemos essas ideias, por exemplo, raciais do século XIX, tão somente com a ideia de evolução. A ideia de evolução ela não é necessária para muitas dessas teorias raciais do século XIX, que certamente não tinham nenhum lastro científico ou racional, enfim, que pudesse ser sustentado hoje. Tá? Então, as teorias da evolução, elas sofreram esse percurso. Eu vou, de novo, fazer um adendo aqui, para que a gente se detenha aqui sobre esse momento histórico aqui que nós temos no século XX, da síntese. A síntese que ocorre com a genética será tratada na nossa próxima aula. Hoje eu vou me ater ao que ocorre na chamada sistemática filogenética. Nós teremos uma aula só para discutir a dimensão genética da síntese, mas nós temos aqui o que eu estou chamando de ideias evolutivas antes de Darwin, a teoria de Darwin, o marco aqui de 1859, em que nós temos aqui as teses do Darwin, ascendência comum, evolução, gradualismo, multiplicação da espécie, seleção natural. O período chamado de eclipse do darwinismo, que antecede a síntese. Então, nós vamos avançar o nosso curso. As nossas 2 primeiras aulas eram mais numa discussão histórica sobre isso. Tivemos uma terceira para varrer um pouco a sujeira para debaixo do tapete em relação às evidências, aquilo que não eram, ideias equivocadas sobre evolução. E hoje nós vamos avançar para a ideia a partir da síntese. Tá? Então, a partir disso, eu vou apresentar algumas ideias que estão nos maioria dos manuais. Um dos manuais que eu uso é do Ridley, um manual clássico nos cursos de biologia de evolução. O Mark Ridley é professor de Oxford, professor de teoria evolutiva.
Então, a estrutura da teoria da evolução, a evolução entendida como se admite hoje, ela é mudança em seres vivos por descendência com modificação. Isso está no Darwin, isso é uma tese que está no Darwin, mudança com descendência com modificação. A maneira como isso ocorre ela é diferente, sofreram modificações. Mas a evolução por seleção natural seria a dimensão unificadora da ideia de evolução. Então, a gente tem a evolução como uma mudança em seres vivos por descendência com modificação, o qual a unidade disso daí, a explicação dos mecanismos se dá pela ideia de seleção natural. Tá? Aqui só um contraponto de 3 teses, como isso vai. Né? No Darwin a gente tem a descendência com modificação, da ideia de evolução. Aqui numa obra, num artigo de 2001 do Harrison, a gente tem a mudança ao longo do tempo por meio de descendência com modificação. E no Ridley, que eu acabei de mostrar, a gente tem mudança entre gerações de uma linhagem de populações. Então uma coisa que tem um ganho aqui, quando a gente pensa na passagem do Darwin para cá, um ganho que nós temos e que está no Darwin presente, isso, e que não é uma inovação do pensamento darwiniano em relação aos seus antecessores, é o pensamento populacional. É pensar a evolução em termos populacionais. Então, o pensamento populacional foi um ganho, porque não mais se está falando de indivíduos tão somente, mas sim em termos populacionais, e isso está presente até hoje. Tá? Isso aqui foi algo fundamental para a primeira geração da síntese e a relação que se deu com uma revolução que ocorre na estatística. Alguns dos primeiros proponentes da síntese, como Ronald Fisher, vêm da estatística, justamente porque o pensamento populacional, o pensamento evolutivo em termos populacionais, era, vamos dizer assim, um prato cheio para o desenvolvimento das técnicas e metodologias de pesquisa advindos da estatística. Tá? Algumas características de evolução não mais em termos históricos, como nós tratamos hoje em dia. A evolução não prossegue ao longo de um curso grandioso e previsível. Os detalhes da evolução dependem do ambiente no qual uma população vive e das variantes genéticas que surgem na população, uma dimensão advinda da síntese com a genética. A evolução da vida vem ocorrendo em um padrão de árvore, ramificado. Isso é um ganho que nós temos com o desenvolvimento da sistemática filogenética, que já não mais se constrói as árvores filogenéticas numa metáfora de escada, mas sim ramificado em termos de árvores. Isso já está presente no Darwin, no século XIX, em alguns autores, mas isso daqui é importantíssimo. A variedade moderna de espécies foi gerada pela bipartição repetida de linhagens desde um único ancestral comum, de todos os seres vivos. Isso eu vou discutir melhor daqui a pouco com vocês. A ideia da bipartição repetida, isso aqui é um pressuposto da sistemática filogenética, mas é um postulado, né? A gente poderia, em tese, discutir isso melhor, mas é um postulado. É mais um recurso metodológico para a construção da cladística do que necessariamente é algo identificável. O problema da adaptação perpassa todo o debate acerca da evolução. Darwin explicou como uma ideia de seleção natural, ou seja, então todo o debate, o problema da adaptação está presente, de como ocorre a adaptação e a formação de novas espécies. Tá? Então, como a seleção natural perpassa, é importante nós começarmos essa discussão a partir de uma definição. Uma definição padrão, de novo, recorremos ao Ridley, porque é um manual de referência. Seleção natural significa que alguns indivíduos da população tendem a contribuir com uma descendência maior para a próxima geração do que outros. Considerando-se que a prole lembra seus pais, qualquer atributo de um organismo que o leve a deixar mais descendentes do que a média terá frequência maior na população com o passar do tempo. A composição da população irá, então, mudar automaticamente. Bem, se nós pensarmos que os organismos eles variam quanto a seu sucesso reprodutivo, e não só em relação à sobrevivência, isso era um problema que estava no Darwin, por exemplo, como ele separou, Darwin, na obra de Darwin, por exemplo, ele separou a seleção natural da seleção sexual para dar conta de situações como, por exemplo, a penugem do pavão. Por exemplo, que aumentava a probabilidade de não sobrevivência, mas aumentava o seu sucesso reprodutivo. Então, se a seleção natural e a seleção sexual, naquele momento, como ele entendeu, operassem da mesma maneira, para favorecer a sobrevivência, nós teríamos aí um contra-exemplo. Então, na verdade, não é um contra-exemplo, porque, na verdade, favorece a sobrevivência e a reprodução. Então, por exemplo, o caso do pavão aumenta o sucesso reprodutivo dos indivíduos na população, o que não entra em choque com a ideia de seleção natural. Então, a correlação entre essa variação que ocorre na população e as características é a seleção natural operando. Tá? As causas da seleção natural são todas as razões pelas quais os organismos variam quanto a seu sucesso reprodutivo. Na evolução adaptativa, a seleção natural faz com que os traços hereditários correlacionados com o sucesso reprodutivo
aumenta. Então, a correlação entre os traços e o sucesso reprodutivo, se ele não é zero, é diferente de zero, a gente tem o que a gente chama de evolução adaptativa. Se é zero, a gente tem a chamada evolução neutra, que é um dos temas da aula de hoje, que eu já estou adiantando, mas é bom sempre retomar. Até o final da aula eu vou retomar essa discussão. Tá? Em termos históricos, um dos principais problemas na síntese foi reconciliar a teoria atomística mendeliana da genética com a descrição biométrica da variação contínua em populações reais. Bem, o que significa essa descrição biométrica que ocorre? Existe uma chamada revolução na estatística, um parênteses muito rápido, no início do século XX, em que os métodos estatísticos avançam para não mais examinar os fenômenos no mundo a partir do que a gente chama de variáveis de estado, como, por exemplo, as variáveis de estado da física, examinar movimentos de corpos, variáveis de estado, mas sim uma análise populacional, em que não importa mais o comportamento individual, mas sim o comportamento populacional. Então, eu trabalho com parâmetros. Essa revolução na estatística opera a partir de parâmetros no mundo orgânico. Uma área de aplicação muito forte disso, por exemplo, era a termodinâmica, a análise de gases, em que você não vai analisar o comportamento individual de cada molécula do gás, mas sim um comportamento estatístico. Então, esses parâmetros são parâmetros populacionais. Podem ser parâmetros como as chamadas medidas de tendência central, média, mediana, moda, ou parâmetros de dispersão em relação à média, como o desvio padrão e variância. E, a partir dessa geração, que tem origem, inclusive em alguns pesquisadores que estavam associados ao movimento eugenista, como Galton, o Fisher é dessa geração, o Pearson, do método de correlação de Pearson, e o Galton ele funda uma revista chamada Biométrica, do qual ele foi o primeiro diretor e depois teve uma série de outros sucessores. O Ronald Fisher foi um deles. E ao fundar a Biométrica, essa tradição, essa geração de estatísticos que passavam a aplicar esses métodos paramétricos para examinar os fenômenos, passaram a aplicar isso em vários fenômenos, não só do mundo físico, inclusive os fenômenos biológicos. Então, a ideia de desenho experimental contemporânea que a gente tem hoje, quando o sujeito vai fazer uma pesquisa, ele tem que fazer um desenho experimental do que ele vai pesquisar, está diretamente ligado a essa tradição biométrica, em que você faz um desenho experimental e, a partir do seu objeto, você estabelece quais os parâmetros que você vai examinar. Então, é daí que vem a ideia dos biometristas, ou seja, essa tradição biométrica vem da estatística para examinar o problema da evolução em termos populacionais. E um dos grandes problemas na síntese com a genética, que era fazer essa associação. E o Fisher sugere uma solução em 1918. De novo, a síntese com a genética, nós vamos ter uma aula só para isso, nós vamos discutir isso melhor. Como a seleção natural poderia operar, então, com a genética mendeliana está associada essa proposta do Fisher. Né? Então, após a síntese, um problema que se torna central, como a espécie se divide em duas, ou seja, o problema da especiação, que é o que nós vamos discutir melhor agora. O problema da especiação. Quando a gente pensa em termos de classificação, uma das áreas que mais foram importantes, são importantes hoje, para poder a gente identificar, por exemplo, o processo de especiação e descendência comum, é a chamada sistemática filogenética, que vocês já tiveram em outros momentos do curso. Eu vou fazer uma síntese muito rápida aqui, rapidamente. Em termos históricos, como que se dá no século XX esse debate? A classificação dos grupos, dos agrupamentos, até meados da década de 70, ela ainda se dá com base no que a gente costuma chamar de sistemática evolutiva. É importante tomar cuidado que a oposição entre sistemática evolutiva e sistemática filogenética não opõe em oposição uma visão evolutiva de uma não evolutiva. É simplesmente uma nomenclatura que pegou historicamente entre esses dois grupos, as duas escolas, porém nenhumas estão questionando a teoria da evolução, a ideia de evolução ou os estudos sobre a evolução. O que há de divergência são a maneira como essas escolas organizam, classificam as espécies, a diversidade e explicam, por exemplo, a formação de espécies. Na dimensão da sistemática evolutiva, até meados da década de 60, a gente ainda tem aquela classificação em 5 reinos. O Whittaker propõe isso. Logo depois do Whittaker, uma década depois, eu não me recordo agora os anos exatamente, uma pesquisadora dessa tradição, Aline Margulis, propõe ainda uma classificação em termos de 5 reinos, dos clássicos 5 reinos, ainda em termos vinculados à chamada sistemática evolutiva, e que permitiria, ao agrupar isso aí, você identificar. Mas qual o problema dessa tradição da sistemática evolutiva em relação ao que a gente entende hoje? Embora a boa parte do ensino fundamental e médio ainda se dá nesse contexto. O grande problema é que nós teríamos uma dificuldade de identificar descendências e de agrupar linhagens
a partir de uma perspectiva de como se deu, de fato, a história evolutiva desses grupos. Há uma proposta posterior a Lynn Margulis, que é aceita hoje, de não agrupar mais nos clássicos 5 reinos, mas agrupar em termos de domínios, a do Carl Woese, que é usado pela maioria dos biólogos evolutivos hoje. Essa é a divisão que nós temos hoje de agrupamento dos grandes grupos em 3 grandes domínios. Mas como que se dá o desenvolvimento da sistemática filogenética a partir dessa sistemática evolutiva? A sistemática evolutiva, geralmente, ela é associada a 2 grandes momentos. O primeiro momento, que é a da sistemática evolutiva, associada a figuras como do Huxley, Haldane, o Mayr, enfim, todos, em que não era muito clara a metodologia pela qual eles agrupavam os grupos, mas as ideias e os conceitos eram bem consistentes. Uma geração posterior a deles, mas ligado, o debate está muito próximo ao debate que se desenvolve na década de 50, por volta da década de 40 e 50, que é os chamados taxonomistas numéricos. Alguns dão o nome de escola fenética, enfim, por aí vai, mas também é agrupado, é chamado de sistemática evolutiva como um todo. Nessa segunda geração, é uma geração derivada da biométrica, desse pensamento estatístico aplicado ao pensamento evolutivo. Então, nessa segunda geração da taxonomia numérica, pouco se deu ênfase para a reconstrução fidedigna, o máximo possível, da história evolutiva desses grupos. E mais a preocupação era, a partir de dados de análise estatística, de caracteres, o máximo possíveis, agrupar esses indivíduos. E isso não gerava alguns problemas. Nós vamos ver rapidamente alguns deles aqui. E aí se desenvolve, a partir da figura de um alemão, ele publica sua obra na década de 50, Willy Henning. Existe uma hipótese de que o Willy Henning demorou para suas ideias se difundirem porque ele publicou em alemão. Eu acho pouco provável essa tese, porque muitos dos pesquisadores envolvidos com a síntese, embora trabalhassem na Europa ou nos Estados Unidos, eram alemães. O Ernest Mayr era um deles. Então, muito provavelmente tiveram acesso a essa obra. Eu acho que essa explicação talvez não seja tão provável. Então, com a sistemática filogenética, as representações dos grupos da linhagem, elas passam a se dar em forma de ramos. Isso aqui é uma representação clássica, típica. A gente chama isso aqui de um cladograma, uma representação, uma árvore filogenética de primatas aqui, em que a primeira cláusula aqui, na sistemática filogenética, se presume que a representação dessa árvore filogenética segue ou tenta seguir da forma mais fidedigna possível a história evolutiva das espécies. Então, diferente da escola fenética, onde que não era tão significativo a reconstrução da história filogenética dos grupos, aqui ela é importante. E nessa construção, nessa ressignificação aqui, nessa construção desse cladograma, nós temos os elementos do cladograma, que são os nós. Aqui o nó representa um ancestral comum de 2 linhagens que são formadas. Ao longo de uma linhagem única, os caracteres que são passados para a totalidade da população a partir de cruzamentos aleatórios se dá por um processo chamado de anagênese, que vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, por um processo de anagênese. Num dado momento, ocorre uma separação que pode ser por uma barreira geográfica. A gente teria aqui um caso de uma especiação alopátrica, pode ser por uma barreira genética, enfim, pode ser por várias. Nós passamos a ter uma separação entre essas linhagens, esses grupos, até o ponto em que possa se formar espécies diferentes, 2 espécies novas. Esse processo ocorre por o que se chama de cladogênese. E a cladogênese, ao formar, ela explica a separação entre as espécies. Quando a gente olha esses grupos, por exemplo, aqui, grupo humano e grupos de chimpanzés, chimpanzé anão, os bonobos, o chimpanzé usualmente conhecido, nós temos aqui o que o Henning chamava, se todos os descendentes do ancestral comum forem mapeados e forem identificados, o que a gente pode chamar de grupos naturais ou grupos monofiléticos. Se por algum motivo tiver uma outra linhagem aqui do qual nós não conhecemos, isso seria um grupo artificial ou um grupo parafilético. Que os cladistas, eles, no geral, isso é um problema para eles, porque eles buscam grupos naturais, grupos monofiléticos. E qual é a grande vantagem na representação, no avanço da sistemática evolutiva para a sistemática filogenética? Uma das grandes vantagens é que essa representação ela se dá a partir da história evolutiva dos grupos, das linhagens. Uma outra é poder identificar a descendência comum a partir de caracteres
de forma clara. Então, de alguma maneira, a sistemática filogenética usa a metodologia dos taxonomistas biométricos, que é uma metodologia muito boa, mas partindo de pressupostos teóricos que eles não levavam tão à risca quanto, por exemplo, a tradição anterior da sistemática evolutiva. Então, características que estão presentes no ancestral comum e que se mantêm nas outras duas linhagens, características presentes nas outras duas linhagens e que estão presentes no ancestral comum, são consideradas características que se mantêm por plesiomorfia, são plesiomórficas. Enquanto que uma característica, por exemplo, P', que surge somente nessa linhagem e não está presente no ancestral comum, se dá por um processo de apomorfia, são apomórficas. E a identificação dessas características apomórficas permite identificar, na reconstrução das árvores filogenéticas, o ancestral comum. Há duas maneiras de se fazer essa identificação, de uma maneira direta, por exemplo, pela embriologia, por os processos embrionários, e por maneiras indiretas, como, por exemplo, a ideia de um grupo externo, em que você reconstrói a árvore até um grupo que não tinha essa característica, e aí você consegue identificar se ela é apomórfica ou plesiomórfica. Uma coisa importante para o professor, para o licenciando em biologia, é que o conceito de plesiomorfia e apomorfia são conceitos relacionais. Eles só se dão em função de um agrupamento que você esteja olhando. Esse agrupamento é chamado de clado. Isso aqui é um clado. Daí que é chamado de escola cladística. Um aspecto plesiomórfico nesse clado, quando eu olho para um clado maior, ele pode ser apomórfico. Então é importante que se identifique que esses conceitos são relacionais. Então, nesse sentido, a síntese na dimensão da sistemática filogenética, ela trouxe um ganho imenso em termos de reconstrução dessas árvores filogenéticas. Tá? Para nós encerrarmos a aula de hoje, a ideia de evolução, de como ocorre essa evolução, ela tem uma dimensão adaptativa e uma neutra. Adaptativa é quando a correlação entre os caracteres e o sucesso reprodutivo, eles são diferentes de zero, embora seja um parâmetro aparentemente matemático, ele dá um indicativo de quando isso ocorre. Conceitualmente, como isso ocorre nas populações. E se a correlação é zero, a gente tem uma evolução neutra. Mas ambas as duas são processos de como ocorre a evolução, de como a seleção natural opera na evolução desses grupos. Então, o resumo da nossa aula de hoje, a gente viu um pouco da discussão de novo sobre a natureza da evolução, avançamos um pouco para a ideia de mudança evolutiva, os dois casos, adaptativa e neutra, e discutimos um pouco de como isso se deu na síntese e na formação da sistemática filogenética ou a cladística, que é uma das áreas mais importantes hoje desse grande conjunto que é a biologia evolutiva. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir os mecanismos de mudança genética evolutiva, em que ocorre mutação e variação genética. Nós vamos discutir a síntese no âmbito da genética e vamos avançando. Novamente, façam as atividades, os trabalhos indicados, tanto os trabalhos para ser entregues, os que não são, as leituras, e participem do fórum de discussões. Boa semana e bons estudos.